porque você sabe que não é verdade. Lógico. Vamos orar e a gente fala sobre esse lance do feedback, até porque agora está gravando e eu acho interessante gravar. Jesus, obrigado pelo dia de hoje. Traga as pessoas que ainda não chegaram. Te peço em nome de Jesus que o teu poder nos ajude a entender as coisas que a gente não consegue e a ser grato ao Senhor pela iluminação que o Senhor tem dado no nosso entendimento aqui. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Então, feedback do trabalho. Dando um feedback para vocês e um feedback genérico. O que eu espero num trabalho, quando eu passo um trabalho desse? Primeiro, que não é nada de bicho de 7 cabeças. Essa é a primeira coisa. Em geral, trabalhos de faculdade, assim, faculdades seculares em geral, os caras querem te dar um negócio impossível quase para fazer e que vai ter pouca importância prática. Tipo, vai servir para quase nada. Aqui eu quero dar alguma coisa que a gente vê direto, que está escrito na Bíblia, no caso de hermenêutica, está escrito lá no Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento, a gente lê e não sabe o que fazer com aquilo. Então a importância prática, a primeira coisa. A segunda, eu espero que a pessoa não tenha uma abordagem rasa do assunto. Então, que ela, no mínimo, use umas 2 ou 3 ferramentas daquilo. Primeira ferramenta que eu espero que a pessoa use, o contexto imediato, que ela leia o capítulo inteiro. Segundo, algum outro contexto mediato. Cultura da época, língua, situação que estava passando naquela comunidade. No caso, a influência, no caso desse texto, das mulheres que tinham sobre os homens da cidade, da cultura local, e isso, os trabalhos que ganharam 10, de vocês e outros que ganharam, fizeram isso. Alguns fizeram com um monte de dados, outros fizeram com menos dados. Quem fez com menos dados ganhou 8, 9, porque fez uma abordagem um pouco menos profunda. Como não tem um gabarito fechado, porque não tem como ter, se a gente for continuar pesquisando vai descobrir mais coisas, eu esperava que quem deu o mais dado possível falou sobre o termo grego, que é uma coisa importante, porque aquilo dali não quer dizer só calada. E vocês viram quando fizeram. Pode ser silenciosa, pode ser mansa. Então, depende da tradução, depende do contexto. Então, falou do termo grego, falou da época, falou do templo que existia na região, a outros deuses, no caso a uma deusa, se eu não me engano. Falou da influência que as mulheres tinham na sociedade em relação à dominação cultural. Falou sobre essas coisas? 10. Então, eu não espero que a pessoa se tenha uma... Caramba, eu quero agora que vá lá, faz um trabalho em loco, faz uma entrevista lá em Corinto. Pô, não tem como. Entendeu? Ou então que você pergunte a cada... Não é, a ideia é que você leia e faça. E o máximo de profundidade possível. E olha que é um versículo. Um trabalho desse seria muito, muito complexo se eu desse, tipo, capítulos para analisar. Um livro para analisar. Por que deu muito trabalho? Porque foi um versículo totalmente deslocado da nossa realidade cultural. E aí eu espero que vocês analisem o texto, que é a primeira coisa, porque não pode assim, não, eu acho que o texto está dizendo outra coisa porque eu acho que está. Aí não dá. Primeira coisa, o texto. Segundo, a língua. Terceiro, a cultura. Quem fez esse tripé, o texto, a língua, boa noite, e a cultura, ganhou 10. E quem fez isso ganhou 10. Não foi um trabalho só. Foi uns 2 ou 3 grupos que ganharam 10, outro ganhou 9. Mas não, várias pessoas ganharam 10, 5 pessoas no grupo. Então, 5, 4. Quem fez isso ganhou 10. No primeiro trabalho, que era mais simples, o que eu esperava? O que o texto te diz? O texto está me dizendo que tem coisas que o texto induz, que vai ter coisas que Deus vai revelar no futuro, que foi aquele de nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, coisas sobre o que Deus tem preparado. Aí o texto induz a gente a ter a ideia de que as coisas que Deus tem preparado é para o futuro. E o próprio texto está dizendo que não é. Pô, mas é o texto, mas não é o texto assim, 3 capítulos depois não, é o verso seguinte só.
que eu espero? Que a pessoa diga por que ela mudou de opinião. Aí teve gente que na pergunta 2, você muda de opinião sobre a sua impressão? Aí a pessoa, sim, mudo minha opinião. Ponto. Acabou. Aí não dá. Tem que dizer por quê. Então os trabalhos não são difíceis. Nem os meus, nem os do Márcio, nem os de nenhum outro professor. Eles dão algum grau de dificuldade e um grau de dificuldade no primeiro ano do seminário. Esse é o básico do seminário. Quando chegar no bacharel, as discussões são outras. Até porque vocês vão ter, por exemplo, matérias sobre grego, hebraico, matérias sobre, não sobre Antigo Testamento, mas sobre o povo de Israel. Aí tem pouca coisa para se ancorar. Você não vai conseguir ler a Bíblia e entender. Então, por que muita gente ganhou 10? Porque no básico, boa noite, no básico, o que o professor espera é que você leia o texto, seja minimamente crítico ao que você está lendo e contextualize o que você está lendo. No bacharel, já é outros 500. Bacharel, não adianta só ler o texto. Você vai ter que ler o texto, vai ter que ver um monte de gente que fala sobre aquilo. Então, Antigo Testamento, é geralzão, Márcio está dando, Antigo Testamento. Chegar no bacharel vai falar sobre profetas menores, profetas maiores. Ué, mas... Não, quer dizer, isso é agora. Mas quando chegar lá no bacharel, vai falar sobre o povo de Israel, o que eles faziam, quais eram os costumes. E isso não necessariamente está na Bíblia. Aí fica um pouco mais complicado. No básico, entendeu, escreveu, pesquisou minimamente, cara, é 10. E mesmo assim, deu trabalho, não deu? Deu trabalho. Deu trabalho, pô. Que bom que vocês foram bem. Espero que vocês continuem. Vamos lá. A gente estava vendo aqui... Oi. Tá lá no grupo lá. Tem que entregar só... O segundo tá, só tá faltando o primeiro, que é metade da nota, tá? Amém. Então, beleza. A gente falou semana passada, começamos a falar sobre as linguagens que a Bíblia usa, não o Antigo Testamento, a Bíblia. Calma aí. Linguagens da Bíblia. Quais são as linguagens? A gente viu básica, figurada e literal. A gente deu alguns exemplos, né, do que seria linguagem figurada e literal. O sentido literal é o sentido que a gente chama de denotativo. Isso é aula de português, tá? E o sentido figurado, conotativo. O sentido literal, você vai ter pouca dificuldade para entender. O sentido figurado depende da cultura. Ou seja, depende dos costumes, depende do que se pensa numa época, depende do que aquela cidade, aquela região diz. Então, exemplo estúpido, que eu, quando vim morar aqui, cheguei numa lanchonete e pedi um joelho. Aí o cara, joelho? O que é joelho? Aí, joelho, cara, vem um joelho aí, não tem joelho. Aí eu fui ver, eu falei, isso aqui é italiano. Então, eu sou do Rio, sou carioca, vim pra cá, joelho italiano é a mesma coisa, não é uma coisa mais ou menos, não, é a mesma coisa. Você vim de São Cristóvão pra cá, se você for lá no Rio pedir um italiano, eu duvido que alguém vai te dar. Vai lá na lanchonete do Rio e fala assim, foi um italiano, assim, tem um italiano ali, um japonês e tal, mas aqui só tem joelho mesmo. Então, se a gente, morando no mesmo país, numa cidade que é grudada na outra, tem uma diferença de linguagem, que depende da cultura, e olhando para aquilo, o que aquilo ali tem a ver com o joelho? Parece um joelho, aquele negócio? Não sei. Da onde veio aquilo? Então, outros termos. Vou fazer as coisas nas coxas.
que é fazer nas coxas? Aí eu fui pesquisar sobre o que era isso. As escravas, quando faziam telhas para as casas, cada uma fazia na coxa. Só que uma escrava era magrinha, outra era gordinha, outra era não sei o quê. Aí ficava uma telha assim, outra telha assim, outra telha assim. Aquele ele foi feito nas coxas. Só que isso com o tempo vai perdendo a origem. E aí a gente entende fazer nas coxas, fazer de qualquer jeito. Então, depende, uma linguagem figurada depende do contexto. Depende da cultura. Beleza? E na Bíblia? Na Bíblia tem um monte de coisa dessa. Um monte. É um povo com cultura. Tem um monte de linguagem dessa. Só tem um monte. Então, e às vezes nem os discípulos entendiam, porque Jesus usava umas linguagens irônicas. Ou figuradas, enfim. Vamos ler lá o texto de Mateus que a gente mencionou semana passada. Quem puder ir, abre em Mateus 16, verso 1 ao 12. Mateus 16, verso 1 ao 12. Quem abriu, pode ler. Beleza. Aí a gente tem um exemplo raro de uma explicação, não de Jesus, mas do evangelista sobre o que Jesus estava dizendo. Então Jesus várias vezes, ou a Bíblia várias vezes, usa de uma linguagem. Qual é o contexto? Os fariseus estavam lá e eles pediam para Jesus, dá um sinal aí, dá um sinal aí, dá um sinal para a gente aí. Faz um milagre aí, faz alguém voar aí. Entendeu? Os caras ficavam enchendo a paciência dele. E ele falou, não vai ter sinal nenhum. Aliás, se tiver algum sinal, vai ser do profeta Jonas, que ficou na barriga do peixe 3 dias e no terceiro dia ele ressurgiu. E aí eles não entenderam, óbvio que não entenderam, porque nem os discípulos entenderam, quanto mais os caras, né? E aí eles já saíram e Jesus falou assim, no papo depois desse evento, Jesus com os caras falou assim, tem que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Aí os discípulos, super inteligentes, falaram o quê? A gente não trouxe pão. Qual que Jesus falou assim, não é isso, gente, que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando para vocês tomarem cuidado com o fermento. Aí Mateus explica, no verso 12. Então entenderam que se tratava da doutrina. Você usa esse termo fermento para falar sobre doutrina? Não. Por que você não usa e eu não uso? Porque isso é da cultura deles. Eles lidavam com pão o dia inteiro. Entendeu? Então, lidar com o fermento o que é o fermento? Algo pequeno, um pozinho, que entra numa massa e faz uma diferença grotesca, só que ninguém vê. Então, o que Jesus está dizendo um pouquinho desse ensinozinho aí, ninguém vai ver, mas vai entrar na cabeça de vocês e vai fazer um estrago
vai crescer a massa. Tanto que, na cultura judaica, o pão não tem fermento. Por que que não tem fermento? Porque na época do Pessa, não dava tempo de fermentar, porque eles iam sair correndo de Faraó. E aí, essa ideia do fermento foi se ampliando na cultura judaica. Mas essa é uma ideia da cultura judaica, não é uma ideia da cultura brasileira. Então, essa é uma linguagem figurada, de sentido conotativo, que depende da cultura deles. O texto, esse aí, explicou. E os que não explicam? A tarefa é nossa, de descobrir. Pode falar. Não, Levítico não pode estar errado. Se tiver errado alguém, sou eu. Levítico está certo. A interpretação de vocês. Por quê? A ideia sobre fermento na cultura judaica, a partir do Pessa, Páscoa, não é Páscoa, né? A interpretação da cultura judaica a partir da Páscoa começou a ampliar o que é fermento. O que é fermento para eles? É a ideia de que não vai dar tempo do pão fermentar? Mas é qualquer coisa negativa que você não vê, que vai influenciar no crescimento do povo espiritualmente falando. Então, você vê uma massa gigantesca, que era o povo de Israel, e que um pouco, por exemplo, de mulheres estrangeiras acabava com a doutrina no povo. Porque a mulher estrangeira, ela cultuava outros deuses, e pelo fato de cultuar outros deuses, levava o coração dos homens, que eram liderança do povo, a cultuar outros deuses. Mas não precisava ser 700 mil mulheres estrangeiras. Podia ser 10. Então, um pouquinho de fermento só. Ou alguém que uma rebelião, por exemplo, uma rebelião de alguém. Não precisava ser uma grande rebelião. No culto de ontem, de domingo, a gente teve o exemplo lá de Josué entrando na terra prometida, e um cara pegou e escondeu as coisas lá, Acã, no meio da tenda. Um fermento, um só. E aí Deus, por causa de um cara, fez todo mundo perder. Então, um pouco de fermento leveda, ou seja, faz inchar a massa toda. Então, a ideia de fermento tomou uma conotação negativa no povo de Israel. Agora, é pecado usar fermento? Não. É só a linguagem figurada. Só que no hebraísmo, a gente vai ver isso daqui a pouco, tudo que eles querem falar sobre algo figurado, eles usam algo concreto. Quando a gente está triste, a gente não pega nossa roupa e sai rasgado pela rua. O povo judeu, sim. Religioso, ortodoxo, hoje, né? Hoje eles não fazem mais isso. Mas na época, como é que você dizia que estava triste? Você ficava chorando e postava no Instagram? Não. Você pegava cinza, colocava na cabeça, rasgava a roupa, e de aí você dizia que estava triste. Era algo físico, concreto, para dizer algo interno. Então, essa é algo simbólico, né? É uma forma beabá de Deus lidar com o povo. Hoje a gente não precisa mais dessas coisas. A gente não precisa mais dessas coisas concretas para saber coisas interiores. Mas na época precisava. Entendeu? Então tem esse significado negativo mesmo. Doutrina, sempre associado a algo negativo, em geral. Não lembro de algum significado de fermento associado a algo positivo. Pode ser que tenha, mas eu não lembro. Entendeu? Bom, a gente tem que ter, para a gente ver os próximos passos, a gente tem que falar sobre signo. Eu acho que a gente falou semana passada, mas eu vou repetir. Signo não é aquele, não é o do zodíaco. Gêmeo, meu é Gêmeos. Não sei se isso serve para alguma coisa. Hã? Dinossauro. Signo. O que é signo? É uma forma da língua de você entender como uma palavra se apresenta. E ela se divide em significante e significado. Significante é o som que você ouve. Então, e significado é o que ela representa para você. O significante é o mesmo. Então, se você ouvir a palavra casar, o significante é o que eu estou falando. Casar. Qual é o significado? Me digam o significado.
Moradia. Algum outro? Construção. Lar. Igualdade. Caramba, foi... Devagou. Uma coisa casa com a outra. Pode ter vários, essa é a questão. O significante é um só. Significado são vários. Então, por exemplo, a casa de Davi não é o lugar que ele morava. Casa de Davi é a descendência de Davi. Jesus era da casa de Davi não porque morava lá na casa dele. Jesus era da casa de Davi porque veio Davi, depois veio Salomão, e depois veio fulano, depois não sei o quê, e aí Jesus é da casa de Davi. Então, nós somos casa de Deus, não porque propriamente Deus estacionou o carro dele dentro do nosso coração, mas porque ele nos enche o nosso espírito. E tem casa de moradia. Então, o significado são vários. Tem alguns significados que são mais básicos da palavra. Tem algumas palavras que o mesmo significante tem significados diferentes no português, até literais. Vou dar um exemplo. Manga. A fruta e a manga da camisa. E se você for explorar, tem outros. O significante é o mesmo, manga. O significado, já falei 2. Vocês falaram 2. Então, o significado de uma palavra depende de um monte de coisa. Mas um significante, ou seja, um jeito que você ouve, um som que você ouve, pode ter vários significados. Depende de como está empregado na frase. Aí precisa entender o contexto. Beleza? Vai fazer um gato, por exemplo. Fazer um gato, você pega um gato. E quase ninguém usa assim, o que você tem aí na sua casa? Eu tenho uma instalação clandestina de luz. Ninguém fala isso, eu tenho um gato. Que só já simplificou, eu tenho uma instalação clandestina não fiscalizada pela Enel na minha casa. Pô, você tem um gato, meu amigo. Pronto. Não precisa fazer esse negócio todo. Então, e o que isso tem a ver com gato? Gato, bicho? Nada. Nada. Deve ter alguma relação que alguém usou alguma vez, mas a relação original se perdeu. A gente sabe hoje que gato significa isso. Pode ser isso mesmo. Porque o gato vem, rouba as coisas. Pode ser. Pode ser mesmo, pode ser isso. É um gato, Pode ser isso. Teve uma vez que um amigo meu foi parado na Blitz. Aí ele e o pai dele. O pai dele figura, pastor. Aí ele estava dirigindo, ele tinha 16 anos. Ele estava dirigindo. Aí o guarda parou e falou assim, pô, meu amigo, olha aí, pô, teu filho. Aí ele pastor, né? Ele falou assim, pô, e agora, cara? O que a gente vai fazer? Aí o cara falou assim pro pastor que estava no carona, que não sabia que era, falou assim, bom, meu irmão, vai ter que rolar uma pizza aí. Aí ele, não, tranquilo. Ele foi no porta-mala, ele tinha comprado as pizzas no Carrefour. Aí ele, tá aqui, meu irmão, sua pizza. O cara ficou entrando, o cara pediu uma propina. O cara pediu um dinheiro. Então ele, o significante para ele, pizza era pizza, meu irmão, de comer. Ele falou, pô, você quer uma pizza? Tá tranquilo. Com uma pizza te resolve isso? O cara, resolve. Aí ele foi lá, pegou uma pizza mesmo, deu pro cara, o cara falou, vai. O cara falou, vai. Vai. Entendeu? Não, ele levou, pegou a pizza mesmo, pegou. Eu falei, sério, cara? Ele falou, sério, cara, meu pai é uma figura. Eu falei, bom, pelo menos ele subornou o guarda de uma maneira leve, né? Não sei. Perdoa, Deus perdoou tanta coisa, né? Não vai perdoar um negócio desse? Não, eu acho que é isso, deve ser isso, né? Que gato ele entra, rouba. Eu acho que o gato não é o único que faz isso, mas eu acho que como a gente tem muito gato no Brasil, né? Eles fazem isso. Bom, para a gente entender esse lance de signo, significado, significante, tem várias figuras de linguagem que a gente vai ver. Que negócio chato. Pô, é chato, mas a gente tem que
se ligar para poder não interpretar errado, ou pelo menos interpretar o mais correto possível que a gente conseguir. E isso não tem jeito, tem que levar em conta o contexto, a cultura. É assim que a gente vê o significado das coisas. Um significante assume vários significados. Então, um que é muito, muito, muito mal interpretado na Bíblia, porque para a gente tem um significado e para a Bíblia tem outra. Coração. Coração. A cultura ocidental, quando lê coração, lembra sentimento. Para a cultura hebraica, coração é fontes da vida. Mas o que isso quer dizer? Tem mais a ver com pensamento, propósito. Então, Davi era segundo o coração de Deus, não porque ele sentia como Deus sentia, mas porque o propósito dele era segundo os propósitos de Deus. Ele tinha uma mente, ele pensava de acordo com a mente de Deus. Então ele perdeu o filho, fruto do adultério, com Batseba. Ele sentia dor. Ele sentia remorso. Ele sentia, mas apesar disso, quando ele soube que a criança morreu, ele se levantou e foi adorar. Porque ele pensava o que Deus queria. Então, o fato dele sentir dor não fez ele sentir e ficar lá prostrado. Porque o coração, a mente dele, era segundo os propósitos de Deus. A Bíblia, quando usa sentimentos, usa rim. Salmos, tem vários. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Rim. Depende. É o que eu estou falando, depende do contexto. Em Apocalipse, mar está muito ligado à multidão de povos, a domínio humano, ou em outros textos está ligado a coisas que a gente não tem controle, porque o israelita ele não tinha muito controle sobre o mar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa em relação a rim. Rins. Eu não achei. Às vezes depende da tradução, aí ele não usa. Talvez troquem. Até as minhas entranhas, os meus sentimentos, os meus rins. Salmo 16, 7. Você vê, eu botei rim aqui na busca e não veio nenhum salmo. Ele traduziu. Tá vendo? E ele usa rim. Se você... Pois é, porque aí depende do tradutor, do que ele vai fazer. Então, o que o tradutor quis passar aí? Sentimento. Ele botou coração. A palavra no hebraico aí não é coração. É rim. Entendeu? Eu botei rim, achei... Aí apareceu Rimon, apareceu o nome de cidade, entendeu? Porque tem uma parte do rim, né? Então, a gente, para entender algumas coisas, a gente vai ter que entender essas figuras de linguagem. A gente vai ver algumas, tá? Dessas figuras de linguagem. Deixa eu só apagar esse... Deus prova o coração e os rins. Boa. O que foi, Rebeca? Cantares? Aí vocês vão... As figuras de linguagem de Cantares é uma polêmica. Por que é uma polêmica? Porque está sem apagador. Por que é polêmica? Porque o povo evangélico é muito puritano. Então tem várias coisas lá que está falando de sexo mesmo. Aberto. Então, só aberto. Figurado. E aí quando você vai
ensinar, e o pessoal fala assim, não, isso é no sentido metafísico. Não, não é metafísico, é físico mesmo. Outro caso que tem, que a galera não gosta de interpretar muito, o de Ruth. Quando diz que ela se deitou nos pés de Boaz, ali tem um monte de parada que ela pode ter feito. Ela pode ter se despido e deitado, ela pode ter se deitado e despido ele, ela pode ter se deitado no pé mesmo. Então, só que eu nunca tinha ouvido que ela poderia, por exemplo, ter se despido. E o mais provável é isso. Ela se despiu e deitou no pé dele. Se cobriu só com uma cobertinha. Porque ela podia, pela lei, fazer aquilo. Ele era o resgatador dela. Então, para a gente interpretar algumas coisas, às vezes não tem unanimidade. As pessoas não vão saber. Cada um vai falar aquilo que quer. E no meio evangélico, como é muito avesso a sexo, por causa da nossa cultura católica, aí vai estudar cantares, aí tem a crise na igreja, o pessoal sai, que não quer falar sobre aquilo. Mas dependendo da interpretação que você der, tá complicado aqui, cara. Bom, deu para pagar provisoriamente. Primeira figura de linguagem aqui que a gente vai ver é a mais conhecida. Tá. Show. Acho que sim. Não, mas eu não vou usar, não. Não vou usar esse quadro todo, não. Acho que só esse finalzinho aqui já vai adiantar. Primeira figura que a gente vai ver aqui é a metáfora. É a mais conhecida. O que é metáfora? A gente já viu um exemplo. É você usar uma coisa física com um significado cultural. E às vezes não tem relação nenhuma. Aquele significado se perdeu, a origem daquele significado se perdeu no tempo. Como o lance das coxas que eu falei de fazer nas coxas. É uma analogia, você tem que conhecer a cultura da época. Então, por exemplo, lá em Gênesis 49, quando Jacó está abençoando os filhos dele, ele fala um monte de coisa que a gente fala assim, pô, que negócio esquisito. Então, Jacó vai abençoar os filhos e ele fala, Issacar é um jumento forte deitado entre as suas cargas. Gênesis 49, se quem quiser ler, Gênesis 49. A partir do verso 1. Esse aí está no verso 14, tá? Vou botar os versos aqui para ajudar. Jumento pode ser a pessoa que você acha meio burra, né? Tipo assim, meio burro, tá vendo? O que é burro? Burro é um animal. Eu usando a linguagem figurada aqui. É alguém que não desprovido de capacidade intelectual. Pronto. Então, jumento, nessa cultura, era um animal usado para carregar coisa. Então, ele é um cara forte. Isso é uma metáfora. Sim, como um cara forte. Porque jumento na época era isso. Naphtali. Essa aqui, então, uma gazela solta que faz festa. Na nossa cultura, uma gazela solta pode ser um cara meio afeminado. Né? Mas não tem nada a ver com isso. É analogia com velocidade, com liberdade. Porque as gazelas no campo eram assim. Elas eram bem rápidas. Então não tem nada a ver com que gazela. Quando a gente fala alguém que gazela, que cara afeminado. Não tem nada a ver com isso. Esse está no verso 21. Tudo em Gênesis 49 aqui. A Bíblia diz que a gente tem que ser como uma gazela e tal. Dan, que é outro filho de Jacó, é uma serpente junto ao caminho. Aí você fala assim, caramba, que cara traiçoeiro, né? Parece uma serpente junto ao caminho. Não, tem a ver que ela tem perspicácia para a guerra. Que a serpente ela espera para atacar. Todos isso são metáforas. Só que esses significados que eu dei, não está escrito no texto lá. O texto está dizendo, Naphtali é uma gazela solta correndo no campo. Aí tu lê aquilo, mas os elogios de Cantares também são esdrúxulos. Você é para mim como as vacas de Bazã. Vai dizer isso para uma mulher hoje, o que ela vai fazer? Tu és formosa como as vacas, não sei. Vai. Porque
Para nossa cultura é justamente o oposto. Quando uma mulher chama outra sua vaca, ela não está elogiando. Mas na Bíblia está. Entendeu? Então, você abre o texto assim. E aí, qual é a nossa reação mais comum? Deixa para lá, eu vou entender isso depois. Mas o texto tem algum significado. É uma metáfora. Beleza? Posso seguir? Metonímia. É parecido com metáfora. Isso está escrito em Cantares? Cativante como a égua de Faraó. Vai falar isso para você. Porque uma égua dos cavalos de Faraó era bonita pra caramba. Uma égua de Faraó, porque tinha várias éguas, mas ele tinha as dele, que eram super bem tratadas. Então ele já olhava aqueles animal maravilhoso. Mas a cultura rural era isso que ele tinha para falar. Ele ia falar o quê? Num avião supersônico? Você é um avião? Não tem avião. Pô, essa mulher é mó avião. Entendeu? É uma égua. Entendeu? Metonímia é substituir uma palavra por outra quando tem alguma proximidade, alguma relação de contiguidade daquela palavra com o significado dela. Então, por exemplo, gordura na Bíblia é um bom exemplo. Gordura. Quando se sacrificava, fazia o sacrifício, uma parte se queimava a carne, o sangue tinha um significado de expiação ou de perdoar pecados, e a gordura, ou ela era toda queimada, se fosse um holocausto, mas tinha vários sacrifícios, tá? O holocausto era um tipo. O holocausto você queimava o bicho todo. Mas tinha outro sacrifício que você pegava uma parte e comia. Qual era a parte que se comia? Gordura. Tanto é que hoje está na moda essa dieta cetogênica, que a galera come gordura e emagrece. Por quê? Porque o que engorda não é gordura, o que engorda é açúcar. Então tem uma galera que come gordura, tá? Gordura de carne. Gordura e legume. E a gordura é a parte boa da carne, não é a parte ruim. A gente ouviu a vida inteira que seria a parte ruim, né? Que é a parte gordurosa, porque como a gente via no nosso corpo a gordura tendo um processo ruim, mas esse processo ruim de gordura vem de açúcar, não vem de gordura. Tá vendo? O que a Bíblia quer dizer com gordura? Alegria. Porque quando o cara comia, dava uma alegria. Então. Mas a gente associa gordura ao quê? Sobrepeso, obesidade. Então, a Bíblia, quando fala sobre isso, deixa eu ver se tem aqui algum texto que eu... aqui, Salmo 37, Salmo 36, versos 7 e 8. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa. Algumas traduções vão falar, eles se fartarão da alegria da tua casa. Mas a palavra lá não é alegria. A palavra lá no hebraico é gordura. Eles se fartarão da gordura da tua casa. Para a gente não é um negócio assim, a gente não tem uma cultura de ficar comendo gordura. Plenitude da tua casa, mas tiraram gordura. Por que tiraram? Porque para a gente não faz tanto sentido. A gente lê gordura como alegria, plenitude, entendeu? Mas para eles fazia. Então essa é uma metonímia. Quer ver outro exemplo de metonímia muito comum? Quando vai se referir a um país e fala o nome da capital. Então, em matéria jornalística usa muito isso. Primeiro-ministro britânico, não sei o nome dele, esse agora, Boris Johnson, se reuniu, não sei o que, na comunidade europeia, não sei o que, porém Londres não está gostando dessa, porém Londres ainda está um pouco relutante. O que ele quis dizer com Londres? O Boris Johnson. Ou, lá na cultura deles, o Palácio de Buckingham se reuniu com, como é que eles chamam? Com a casa. Palácio de Buckingham é onde mora a rainha. Então, quando eles falam o Palácio de Buckingham se reuniu com a casa, é porque a rainha se reuniu com o primeiro-ministro.
É uma metonímia. Você usa uma parte para significar o todo. Você usa Londres para significar Inglaterra. Você usa, tem uma negociação entre o governo federal e o governo do estado do Rio. Porém, Brasília não está concordando. O que ele quer dizer com Brasília não está concordando? Que a cidade de Brasília, os habitantes de Brasília não estão concordando? Não, é que o governo federal ele só está usando uma outra palavra para o texto não ficar chato. Para ele não falar novo. E o governo federal não está concordando. O Planalto também. Aí quando fala o Planalto é por quê? Não, o Planalto é só um lugar. Pô. Quem não está concordando é a presidência da República. E aí foi no Senado. O Senado é um lugar. É lá os senadores. Ou a Praça dos Três Poderes. Então, para falar sobre o governo. Então, metonímia é tomar a parte sobre o todo. Ou uma parte que tem algum tipo de significado para a cultura que tem a ver. Para a cultura deles, gordura é alegria, plenitude, festa. Entendeu? Senhor, a gente quer se encher do teu vinho. Todo mundo quer chapar o coco no vinho? Não, porque o pessoal bebe e fica animado. E lá na cultura judaica, bebe com vontade. Mas a gente, na cultura brasileira, foi tirando isso, porque na cultura brasileira é um problemão. A gente tem um problema sério no Brasil em relação ao consumo de álcool. Então, é raro. Eu nunca vi. Você vai numa ceia, a galera servir vinho. Já viu? Eu nunca vi. Seria maneiro, mas não serve. Igreja católica, algumas servem. Mas igreja evangélica, duvido. Tanto o negócio ficou tão sério que uma vez eu conversei com um cara acho que foi o cara do Bola de Neve, não foi um pastor do Bola de Neve, foi um membro de lá. E aí eu conversando com ele, ele falou, não, cara, o meu Jesus nunca bebeu vinho. Eu falei, o seu eu não sei, o da Bíblia bebeu. Eu falei assim, não, o meu Jesus nunca bebeu, porque ele tinha um problema com bebida. Então como é que ele ia conceber na cabeça dele que Jesus tinha bebido vinho? Então... Mas eu acho que tinha. A questão é saber qual, mas talvez Jesus tenha bebido os dois. Sim, pois é, tem alguma fermentação. Pois é, ele não fez água, suco. E ele não transformou a água em suco de uva. Né? Transformei aqui, galera, fiz um suco de uva para vocês. Não, ele fez. Vinho top. Dá o vinho pior depois, né? Que o pessoal já tá chapado e tal. Terceira figura e última, a gente vai ver algumas dessas aqui, são os hebraísmos. Essas aqui são as mais complicadas de entender, porque elas não têm muita relação com a nossa cultura, que são próprias da cultura semítica. Então, isso tem que estudar o texto e entender o que eles querem dizer com aquela época lá. Não tem jeito. Tem um monte de hebraísmo. Primeiro hebraísmo de posse, ou hebraísmo de poder. Esse texto aqui é clássico, que eu vou ler. Clássico não, é um texto esquisito. Se você for lá em Salmo 108, verso 9, está escrito assim: Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. O que ele quer dizer com lançarei o meu sapato? Edom vai ser meu, porque quem coloca o pé em algum lugar é dono. Então ele fala, sobre Edom lançarei o meu sapato, é uma profecia de que Israel um dia vai possuir as terras de Edom, que é de outro povo. Quando você imagina, lançarei meu sapato, é alguém brigando com o outro, né? O cara pega o sapato e lança. Não é isso que Deus está dizendo, que vai lançar o sapato sobre Edom. Ele está dizendo que lançar o sapato, porque ele vai tomar posse, vai tomar domínio sobre algo. Uma outra que a gente conhece é, onde pisar a planta dos vossos pés, serei vosso. Por quê? Vai ser o lugar que eu vou me preparar para adorar. Eu vou tomar e vou me preparar, porque antes deles adorarem, eles se lavavam na pia. Então eu vou me lavar aqui em Moabe e vou adorar em Israel. Porque Moabe era do lado, né? É antes de entrar no melhor lugar do mundo, vamos dizer assim, da adoração. Tá escrito assim, lançarei meu sapato. Sandália,
Aí eles traduzem. Atiro a minha sandália. Outro que é esse de Deuteronômio 11, que é esse de onde pisar a planta dos vossos pés, Deuteronômio 11, 24. A metáfora são figuras que a gente consegue entender um pouco melhor. Esses hebraísmos aqui, eu só estou especificando porque é óbvio que são metáforas, tá? Mas são tão ligadas à cultura hebraica que eu preferi separar. Entendeu? São metáforas. Sim. Mas não é. Mas olha só, o hebraísmo não é uma palavra que significa alguma coisa. O hebraísmo é uma expressão. É uma expressão. Eu vou andar sobre algum lugar, lançar o sapato sobre algum lugar. Não é só pé. Não é tipo. É uma comparação com uma palavra, uma metáforazinha. Mas o hebraísmo não é uma simples comparação, exatamente. Não é só assim, essa palavra significa isso aqui para eles, não é isso. É uma atitude em relação aos pés, a história que eles tiveram em relação a pisar, porque foi o que Deus falou para Abraão. Onde você pisar, Abraão, vai ser teu. Isso vem da cultura do hebraísmo. É óbvio que é alguma metáfora, mas isso é tão ligado à cultura hebraica que a gente chama de hebraísmo. Pode ser uma metáfora também. 1 Coríntios também. 1 Coríntios 15, 25. Novo Testamento. Convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso é um salmo que Paulo está citando. Mas colocar todos os inimigos debaixo do seu pé não é pegar o inimigo literalmente e botar embaixo do pé. E nem é necessariamente tripudiar sobre o inimigo, é ter posse, domínio. Sim. Botar a planta do pé, onde eu vou pisar, eu vou possuir. É isso mesmo. Não, pode ser. Não, isso não, usam de maneira errada porque transportam isso para a nossa vida. Então, vou dar um exemplo. Eu vou passear na casa de alguém. Deus está me dizendo que onde eu botar a planta do pé vai ser meu. Se eu passear na tua casa vai ser minha. Então é isso que o texto quer dizer? Não, que Deus fez uma promessa para Abraão, que onde ele pisasse naquela terra ali, ia ser dele. Eles passaram pelo deserto todo e não foi deles, pô. E a planta do pé deles pisou lá. Então não quer dizer, não é algo, vou pisar e vai ser meu. Eu te dei uma promessa e um dia você vai ver ela concretizada no seu pé. Você vai pisar sobre ela, concretamente. Entendeu? Um que a gente já viu, esse aqui é um hebraísmos, posse, poder, 2. De felicidade ou suficiência que a gente já viu. Gordura. Tanto que você falou. Felicidade, é um hebraísmo. Tá lá eu peguei um texto de Jeremias. Jeremias 31, 14. Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Alguém tem outra tradução? Jeremias 31, 14. Não é só alimento, a ideia dessa tradução está pobre. Isso, melhor. Gordura é muito mais do que ter comida para comer. É ter alegria, ter suficiência, é ter muito mais, é ter sobrando. Outro hebraísmo muito comum, esse tem direto e a gente acha chato pra caramba. Tem em Provérbios, tem em Romanos, se chama contraste. Que lá é paralelismo antitético. É uma palavra esquisita,
mas você vai ver que é bem simples. Tem na Bíblia pra caramba. É uma forma de fazer poesia. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Ele faz um paralelo com um filho sensato que dá alegria para o pai. Mas e o filho insensato? O despreza, traz tristeza à sua mãe. Ué, mas não traz tristeza ao pai, não? Só traz tristeza à mãe. Não estou entendendo, porque o filho alegra, o filho bom só alegra o pai. A mãe fica ali olhando. Mas se o filho for insensato, só despreza a mãe. O pai fica tranquilo. Não, isso é uma forma de hebraísmo. É uma forma de pegar coisas paralelas. Pai e mãe, tristeza e alegria. É um paralelismo, é uma forma de fazer poesia. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Choro, alegria. Noite, manhã. Romanos 9, 13, está lá em Gênesis também. Amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. 2 Coríntios 5, verso 1. Sim, isso está na Bíblia toda. Se você começar a reparar, isso está na Bíblia inteira. Paralelismo antitético. Ele é algo que é paralelo, pai e mãe, noite e dia, tristeza e alegria. E é aqui que é antitético. Um faz contraponto ao outro, é uma antítese do outro. Alegria e choro, noite e dia. É algo paralelo que se relaciona, mas é o contrário um do outro. Pai, mãe, noite e dia. Amei Jacó, aborreci Esaú. 2 Coríntios 5, 1 diz, porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, casa e edifício, que não é feita por mãos, mas é eterna. Então, se a nossa casa terrestre, edifício eterno. É Paulo falando. Beleza? Penúltimo, hebraísmo. Está acabando. Hebraísmo de poder ou hebraísmo de força. Às vezes a dificuldade é saber o que está passando na cabeça do cara, mas dá para ter uma ideia. Lá em Salmo 18, verso 2, diz assim: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu chifre da minha salvação. É isso que está escrito lá. Todas as traduções você vai ver, a força da minha salvação. Lá está escrito chifre. O chifre da minha salvação e o meu alto refúgio. Chifre na Bíblia é poder. Chifre na nossa cultura é adultério. O cara tomou um chifre. O cara ali foi corneado. Chifre é poder ou unção, dependendo do que você pegar. Poder e unção são coisas paralelas. Salmo 75, 10. Em Salmo, então, você vai ver isso direto. Por isso que a gente às vezes não entende nada. Salmo 75, 10 diz: quebrarei todos os chifres dos ímpios. Quebrarei as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Isso é um hebraísmo de poder. Ver a tradução, ver o contexto, porque às vezes o chifre pode não significar poder. Eu estou dando um significado. Assim como manga pode significar fruta ou a manga da camisa na nossa cultura. 10. Ficou exprimido aqui. Esse aqui é Salmo 18, 2 e o outro é 75, 10. Chifre. Qual você está falando? 18 ou 75, 10. Quebrarei todos os chifres dos ímpios. Deu uma traduzida. Não, você não vai corrigir.
toda tradução é uma adaptação. Toda tradução é uma adaptação. É uma parte de interpretação de quem está traduzindo. Ele pega uma palavra. Como é que você ia traduzir isso aqui? Quebrarei os chifres dos ímpios. Traduz aí. Entendeu? Você vai ter que... Poder. Ah, tá. Ele é meu poder. Beleza. O cara viu esse monte de hebraísmo lá. Ele tem que traduzir de alguma maneira. Por isso que estudar grego e hebraico é tão legal. Porque você entra na cultura para poder entender. E Apocalipse? Porque lá em Apocalipse, em Daniel e Apocalipse tem uma besta, que é um animal. Igual eu falei na última quinta-feira aqui, para quem estava no culto. Aí na besta tem as cabeças, e cada cabeça tem um chifre. Em geral, os chifres são governantes que têm poder. Isso é uma ideia, tá? Eu estou falando uma. Tem gente que fala diferente. Então, eu nunca estudei sobre esse texto, mas eu acho que esse mar do esquecimento tem a ver com o fato do mar para o hebreu ser inacessível. Eles não acessavam o mar. Até hoje, eles não são muito bons de marinha. Porque para a gente, mar, esquecimento, não necessariamente mar é algo que você afundou, você vai lá e pega. Mas para o israelita, lançou no mar, meu irmão, já era. Ele não vai lá, entendeu? A galera da época de Jesus tinha pescador, mas o mar para eles era algo muito indomável. Então, outras culturas, Filístia, os filisteus, Egito, os caras tinham esquadras no mar. Israel, não tinha barquinho no mar. Vai para o mar do esquecimento. Mas é claro, tem que ser, né? Senão vai para o inferno. Não, mas até quando você tem. A senhora nunca pecou depois de convertida, não? Não. É porque não pecou muito, pecou pouco. Não, aí Deus perdoa, claro. Tá, e depois? Aí já era, aí converteu, já era. Então, não? Não, eu espero que não, mas às vezes a gente pode cometer. Não, mas aí se cometer tem salvação. Tem que ter, né? O pastor dessa igreja que a senhora faz parte, depois de convertido, ele pegou uma mulher que não era do casamento dele. Não deu muito tempo, eu me converti com 13. Então não deu muito tempo de eu fazer muitas coisas. Mas não tem a ver com isso. Tem a ver com o sangue de Jesus e arrependimento. Os fariseus não faziam esse monte de atrocidade, mas eles estavam bem longe de Deus. No mar. Muro não, mar. Muro já era. Muro a galera vai ver. No mar. Isso, sim. Porque que... Olha a metáfora. Quer dizer que Deus teve uma amnésia? Ele não esqueceu? Quer dizer que ele não leva em conta. É isso que ele quer dizer. Porque se Deus tiver uma amnésia, ele não é Deus. Ah, não, senhor, você sabe o que eu fiz em 1983? Esqueci, rapaz. O que você fez mesmo? Deixa eu lembrar aqui. Não, ele lembra. A questão é que ele não leva mais em conta. Isso é uma metáfora. Uma metáfora. Até porque ele não pegou as coisas que a senhora fez e lançou em um mar físico. Ele está dizendo que ele não leva mais em conta. Sim, vai fazer um monte. Claro. Acusação. Exatamente. Gente, é isso. Alguém tem alguma pergunta final? Fale agora ou cale-se para sempre.
75, 10 e 18, 2. Está lá na apostila também. Tá na apostila. Gente, foi um prazer estar com vocês nesse módulo. Espero que Deus tenha usado os estudos para esclarecer a vocês mesmos sobre as dificuldades que vocês têm e que eu tenho sobre os textos. Então, no próximo módulo vai ter professores muito, muito legais. E eu espero que vocês continuem e incentivem os irmãos também a estar aqui, porque para chegar é o mais difícil. Depois que chega é legal, mas para chegar, vir para cá e tal, de casa, fazer o trabalho, mas depois que vem é muito legal. Então incentiva, se coloca diante de Deus e faz o curso inteiro, não pare no meio do caminho. Deus vai abençoar vocês. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus, pessoal. Tamo junto.